Quero saudar a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos gravando mais um vídeo com o propósito de levar uma palavra de Deus ao seu coração. E o texto básico que queremos tomar é o texto de Marcos, capítulo 16, verso 15 e 16. E o tema é o Evangelho. Em Marcos, capítulo 16, verso 15 e 16, Jesus, no grande comissionamento aos seus discípulos, ele disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Introdução: o Evangelho no singular. Devemos observar, a primeira coisa aqui é que disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Isso nos chama a atenção que o Evangelho é um só. Por isso está no singular, o Evangelho, não está no plural. Marcos, capítulo 16, verso 15. Vimos também em Marcos, capítulo 1, verso 1, diz: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. O Evangelho, diz do Evangelho. Romanos, capítulo 1, verso 16, também nos afirma isto, quando diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Em Gálatas, capítulo 1, versos 6, 7, 8 e 9, também nos relata, dizendo: maravilho-me que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro Evangelho, o qual não é outro, porque não existe outro Evangelho. É um só. Mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar, que quer dizer pôr em desordem, mudar, alterar, falsificar o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, disse o apóstolo Paulo, ou um anjo do céu, vos anuncie outro Evangelho a quem, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, isso quer dizer, seja maldito. Assim como vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro Evangelho além do que já recebeste, seja anátema. B. O Evangelho não é de Mateus, não é de Marcos, não é de Lucas e nem tampouco de João. O Evangelho é de nosso Senhor Jesus Cristo. É o que diz Marcos, capítulo 1, verso 1, diz: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Romanos, capítulo 1, verso 16, também o apóstolo Paulo menciona isso, dizendo: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Quer dizer, de Cristo o Evangelho. Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ilustração: em uma casa construída em cima de um monte. Vamos dizer que Mateus está no norte desta casa. Marcos está para o sul. Lucas está para o leste. E João está para o oeste. Isso quer dizer que Mateus vê um lado do Evangelho, desta casa. Como Marcos vê o outro lado da casa, que Mateus não vê,
e que ele também não vê o lado que está Mateus. Lucas está ao leste, vendo o outro lado da casa, e João está ao oeste, vendo o outro lado da casa. Agora, não é 4 casas que eles estão vendo uma casa com 4 lados. Assim também, Mateus teve uma visão do Evangelho, uma parte. Mateus descreve o Evangelho como o Evangelho do Rei. Marco descreve como o Evangelho do servo de Deus. Lucas descreve como o Evangelho do Filho do Homem. E João descreve como o Evangelho do Filho de Deus. Tanto Mateus, como Marcos, como Lucas, como João, eles vê um Evangelho. Segundo, eles falam de um que é Jesus, trazendo assim os 4 uma visão mais ampla acerca do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e uma visão mais ampla do próprio Senhor Jesus Cristo. Então é isso que nós devemos entender, que o Evangelho é único e que Jesus é o dono desse Evangelho. Primeira parte, o que é o Evangelho? No original grego, na parte A, é boas novas, boas notícias. Hebreus capítulo 4, verso 2, diz, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Em Isaías 52, verso 7, diz, quão suaves são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas. E em Naum, capítulo 1, verso 15, diz, eis sobre os montes os pés do que traz boas novas, do que anuncia a paz. Esta é mais uma palavra profética que se cumpriu em Jesus quando ele veio a esta terra, confirmada nos seguintes textos, em Mateus capítulo 13, verso 3, e falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo, eis que o semeador saiu a semear. Em Hebreus capítulo 1, verso 1, diz, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Em Hebreus capítulo 2, verso 3, diz como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmadas pelos que a ouviram. E em Romanos capítulo 1, verso 16, diz, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E em Efésios, capítulo 1, verso 13, aparece o Evangelho como a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação. Em João, capítulo 1, verso 1, diz que é o Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E em João capítulo 1, no verso 14, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito Pai, cheio de graça e de verdade. Em Efésios, Filipenses capítulo 2, verso 8, diz, e achado na forma de homem, Jesus. O Evangelho de Jesus Cristo mesmo, o Verbo, a Palavra de Deus. Em Apocalipse capítulo 11, verso
capítulo 19, verso 11 e verso 13. Diz que o homem que estava assentado no cavalo branco se chama fiel e verdadeiro e julga e peleja com justiça. Verso 13 diz que estava vestido com a veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Assim que o Evangelho é a palavra de Deus, é Jesus Cristo mesmo, o Senhor, e amém. Segunda parte, qual é o principal propósito do Evangelho de Cristo? É a salvação do homem, ou dos homens. Marcos 16, 15 e 16 nos diz: disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Em Romanos capítulo 1, verso 16 diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E em Efésios 2,8 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Marcos 16, verso 16 diz: quem crer e for batizado será salvo. Quem são os que creem? São os que ouvem a palavra de Deus e obedecem. Em Romanos capítulo 10, verso 16 diz: mas nem todos obedecem o Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação. 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 2, a parte B, está escrito: porque a fé não é de todos. De quem é a fé? É dos que ouvem e obedecem a palavra de Deus. Primeiro, Romanos 10, 16, 17 diz: mas nem todos obedecem o Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Segundo, porque a fé exige obediência. Exemplos em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, verso 7, na parte B, diz: grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Em Romanos capítulo 1, verso 5 diz: pelo qual Jesus recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Terceiro, porque a obediência é o fundamento da fé. E sem obediência não existe fé. Observação: assim como uma casa não pode ser construída sem fundamento, assim também a fé sem fundamento não pode ser construída. Entendendo que o fundamento da fé é a obediência à palavra de Deus. E que sem obediência à palavra de Deus não existe fé de Deus no coração do homem. Em Hebreus capítulo 11, verso 6, diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Querido ouvinte, venha a Cristo e entrega a tua vida a Jesus, pois no Salmo 37, verso 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Venha a Cristo, entrega a tua vida a Jesus, e a tua vida estará em completa segurança, pois assim diz a palavra de Deus, em João capítulo 10, verso 28 e 29, dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, ninguém as arrebatará da minha mão, meu Pai que nos deu é maior que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Para encerrar, ouça esta grande verdade: a vida eterna só Jesus Cristo pode dar. Pois ele disse em João 5,40, capítulo 5, verso 40,
E não quereis vir a mim para terdes vida? Em João capítulo 10, verso 10, ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Em João capítulo 5, verso 11 e 12, diz: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, e quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Portanto, amados, senão aquele que não recebe Jesus Cristo, que não entrega a sua vida a Jesus, não verá a salvação de Deus. Terceira parte, o poder do Evangelho. Qual é a finalidade da manifestação do poder do Evangelho de Cristo para a destruição do pecado e neutralizar as consequências do pecado? Onde entra o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o pecado é destruído e as suas consequências são neutralizadas. Se você deixar o Evangelho de Cristo entrar no seu coração, saiba que o pecado causador de toda dor, de toda enfermidade, de todo problema, toda dificuldade na vida do homem será destruído, e também todas as suas consequências, que as dores, as enfermidades, os males, serão neutralizados, porque poderoso é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e onde ele entra a unção libertadora de Deus para libertar. Por isso que o apóstolo Paulo diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. No Salmo 120, verso 10, nos diz: enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Em João capítulo 8, verso 32, Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como a verdade é o Evangelho, onde entra o Evangelho, onde chega o Evangelho, a unção de cura, de libertação, de milagres, entra para concluir ou para fazer aquilo que a palavra de Deus está determinando. 1 João, capítulo de número 3, verso 8, diz que quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Mas para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Em Mateus capítulo 8, verso 16 e 17, diz que chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, curou todos os que estavam enfermos e libertou todos que estavam oprimidos. Portanto, para que se cumprisse, diz no verso 17, o que foi dito pelo profeta Isaías: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Conclusão: o Evangelho é como uma casa construída em cima de um monte. Um dia eu ia passando em frente a um centro espírita e havia uma placa na frente daquele centro espírita que dizia: o Evangelho do Espiritismo. Não existe Evangelho do Espiritismo. É mais uma mentira do diabo. O Espiritismo não tem Evangelho. Primeiro porque o Evangelho, no original grego, quer dizer boas novas, boas notícias. Que boas notícias são estas se eles não creem na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, e sim na reencarnação? E quem não crê na ressurreição de Cristo está perdido, pois assim diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 4, verso 25, que Jesus foi entregue pelo nosso pecado e ressuscitou para a nossa justificação. Sem justificação não há, sem ressurreição não há justificação.
E em Romanos 10, 9 nos diz: a saber, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque se Cristo não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa pregação, seria vã a vossa fé, e nós não teríamos nenhuma esperança da vida eterna. A certeza da salvação está na ressurreição de Cristo, pois foi após a ressurreição de Cristo que ele disse aos discípulos: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Mateus 28, 18. Foi na sua ressurreição que Jesus venceu o diabo. 3. Foi na sua ressurreição que ele venceu a morte. 4. Foi na sua ressurreição que ele venceu o inferno. Pois assim diz a palavra de Deus. Hebreus capítulo 2, verso 14, parte B. Para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. E em 1 Coríntios capítulo 15, versos 55, diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? A garantia da salvação e a esperança da vida eterna está na ressurreição de Cristo. Um pensamento: a vida eterna só Jesus Cristo pode dar. Pois ele disse em João 5,40: e não quereis vir a mim para teres vida? Em João 10,10 ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Recebam a bênção apostólica, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco, em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe, que Deus vos dê a sua graça. Quero fazer neste momento uma preciosa oração e creio que Deus vai entrar em favor, com providência em teu favor. Deus eterno e maravilhoso, temos, Senhor, anunciado o teu evangelho, temos pregado a tua palavra, embaixo da orientação e da inspiração do teu Espírito Santo, crendo na tua providência, Pai, crendo no teu amor, crendo na tua bondade, crendo no que Cristo fez na cruz do Calvário, liberando para todos o perdão dos seus pecados e também a libertação da consequência do pecado. Entre com providência agora, Senhor. Olha para aqueles que estão acamados, aqueles que estão lá na UTI, aqueles que estão lá numa CTI, aqueles que estão moribundos já à beira da morte, já não tem mais nenhuma esperança de vida, já não tem mais nenhuma solução da ciência, porque a ciência é limitada e os bons médicos, embora se empenhem, se esforcem, mas chega um momento que eles dizem agora só um milagre. E outros, por sua incredulidade, não tem mais jeito, é tantos dias ou tantas horas de vida. Mas o Senhor, que é o Deus do impossível, entra com providência agora, Senhor, e arranca das garras da morte essas vidas que agora, Senhor, estão crendo no teu poder, estão agora, Senhor, ao ouvir esta mensagem do Senhor, crendo que agora tu entra com providência divina e lhe dá uma oportunidade, ó Deus de vida, o teu poder ressurreto pode entrar aí nesse lugar onde a pessoa até já expirou, já não tem mais vida, mas tu és aquele que disse em João 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Portanto, Pai, estenda tuas mãos e levanta da sepultura este morto, levanta, Senhor, da morte este que jaz em trevas. Pai, perdoa aqueles que estão arrependidos, entregando as suas vidas a Jesus, que é a tua salvação na face da terra. Aqueles que estão agora, Senhor, chorando, que não aguentam mais o sofrimento e a dor, mas entra com providência divina e faça acalmar, como fizesse acalmar o mar da Galileia, quando repreendeu o vento e mandou que o mar se aquietasse. Estenda tuas mãos de misericórdia, rompe todas as cadeias,
conceda a graça, a restauração da saúde. Ó Deus, conceda a tua bênção e a vitória no nome de Jesus, para a glória, para a honra e para louvor do teu nome, agora e para sempre. Amém, Jesus. E amém. Fique na paz do Senhor, amados, e até o próximo vídeo, se Deus quiser e nós vivermos. Amém.